Capítulo 3. Prossegue no assunto que começou a tratar e persuade as irmãs a que se ocupem sempre em suplicar a Deus que favoreça os que trabalham pela igreja. Termina com uma exclamação. Voltando ao fim principal para que o Senhor nos juntou nesta casa, e pelo que muito desejo sejamos alguma coisa para contentarmos a Sua Majestade, digo que, vendo tão grandes males, que forças humanas não bastam para atalhar o fogo destes hereges, embora se tenha pretendido reunir gente, por remédio, se possível, à força de armas, a tão grande mal, e não vá tão por diante, pareceu-me necessário fazer, como quando os inimigos, em tempo de guerra, invadem e percorrem toda a terra. Vendo-se perseguido o senhor dela, acolhe-se a uma cidade bem fortificada, dali acontece muitas vezes dar-nos contrários, e serem tais os que estão na cidade como é gente escolhida poderem eles a sós, mais do que poderiam com muitos soldados, se estes fossem cobardes. E desta maneira ganha-se muitas vezes a vitória. Pelo menos, ainda que não se ganhe, não são vencidos, porque, como não há traidores, a não ser pela fome, não lhes podem ganhar. Aqui, esta fome, que baste a que se rendam, não a pode haver. A morrer, sim, mas não a ficar vencidos. Mas para que disse eu isto? Para que entendais, minhas irmãs, que o que temos de pedir a Deus é que deste castelinho, onde temos já bons cristãos, não nos fuja nenhum para os adversários, e os capitães deste castelo ou cidade, que são os pregadores e teólogos, sejam muito avantajados no caminho do Senhor. E como os mais de entre eles estão nas religiões, que vão muito adiante na sua própria perfeição e vocação, pois é muito necessário. Porque, como já tenho dito, agora nos há de valer o braço eclesiástico e não o secular. E pois nem para um nem para outro valemos nada para ajudar o nosso rei. Procuremos ser tais que valham as nossas orações para ajudar estes servos de Deus que, com tanto trabalho, se têm fortalecido com letras e vida boa, e esforçam para agora ajudar o Senhor. Poderá ser que digais: para que recomendo eu tanto isto e digo que temos de ajudar os que são melhores que nós? Eu vô-lo direi porque creio, não entendeis? Ainda bem, o muito que deveis ao Senhor por vós ter trazido aonde tão afastadas estais de negócios, ocasiões e tratos. É grandíssima esta mercê. Não o estão os que eu digo, nem é bom que estejam, e nestes tempos, menos do que em outros. Porque tem de ser eles os que encorajem a gente fraca e deem ânimo aos pequenos. Bons ficariam os soldados sem capitães. Tem de viver entre os homens e tratar com eles e estar nos palácios, e até a fazer-se algumas vezes com eles exteriormente. Pensais, filhas minhas, que é preciso pouco para tratar com o mundo e viver no mundo e tratar negócios do mundo, e a fazer-se, como já disse, a conversação do mundo, e ser interiormente estranhos ao mundo e inimigos do mundo, e estar como quem está em desterro, e, enfim, não serem homens senão anjos? Porque, a não ser assim, nem merecem o nome de capitães, nem permita o Senhor que saiam de suas celas, pois farão mais dano do que proveito. Não é agora tempo de ver imperfeições nos que hão de ensinar. E se no interior não estão fortalecidos em entender o muito que exige ter tudo debaixo dos pés e estar desapegados das coisas que se acabam e atidos às eternas, por mais que o queiram encobrir, disso darão sinal. Pois, com quem tratam eles, senão com os do mundo? Não tenham medo que lhes perdoem, nem que deixem de notar alguma imperfeição. Coisas boas, muitas hão de lhes passar por alto. E até, porventura, não as terão por tais. Mas, má ou imperfeita, não tenhais medo. Agora eu me espanto de quem é que lhes ensina. A perfeição não para aguardar. Que disso, parece-lhes não ter nenhuma obrigação. Muito fazem, a seu parecer, se guardam razoavelmente os mandamentos.
mas para tudo condenar e até por vezes parecer-lhes-á regalo o que é virtude. Assim, não penseis que é preciso pouco favor de Deus para esta grande batalha em que se metem, mas grandíssimo. Para estas duas coisas vos peço que procureis ser tais, que mereçamos alcançá-las de Deus. A primeira, que haja muitos dos muito letrados e dos religiosos que tenham as qualidades precisas para isto, como tenho dito. E aos que não estão muito dispostos, livres de negócios, os disponha o Senhor, que mais fará um perfeito do que muitos que o não são. A outra, que depois de metidos nesta peleja, a qual, como digo, não é pequena, o Senhor os tenha de sua mão para que se possam livrar de tantos perigos como há no mundo e tapar os ouvidos ao canto das sereias neste perigoso mar. Se nisto podemos alguma coisa com Deus, estando encerradas, pelejemos por ele, e eu darei por muito bem empregados os trabalhos que passei para fazer este recanto, onde também pretendi que se guardasse esta regra de Nossa Senhora e Imperadora com a perfeição com que se começou. Não vos pareça inútil ser contínua esta petição, porque há algumas pessoas a quem lhes parece dura coisa não rezar muito por sua própria alma. Que melhor oração do que esta? Se tendes pena porque não se vos desconta a pena do purgatório, também se vos há de descontar com esta oração, e o mais que faltar que falte. Que se me dá a mim em que eu esteja até o dia do juízo no purgatório, se com a minha oração se salvasse uma só alma. Quanto mais o proveito de muitas e a honra do Senhor. De penas que se acabam, não façais caso, quando interferir um maior serviço a prestar a quem tantas passou por nós. Informai-vos sempre do que é mais perfeito. Assim peço-vos, por amor do Senhor, pedi a sua majestade que nos ouça nisto. Eu, ainda que miserável, peço-o à sua majestade, pois é para a glória sua e bem da sua igreja. Nisto vão os meus desejos. Parece atrevimento pensar que eu hei de ser parte para alcançar isto. Eu confio, Senhor meu, nestas vossas servas que aqui estão, e sei que não querem outra coisa nem a pretendem, mas só contentar-vos. Por vós deixaram o pouco que tinham, e quereriam ter mais para com isso vós servir. Pois, Criador meu, vós não sois desagradecido para que eu pense que deixareis de fazer o que vós suplicam. Nem aborrecestes, Senhor, as mulheres, quando andáveis no mundo, antes as favorecestes sempre com muita piedade. Quando vós pedirmos honras, não nos ouçais, ou rendas ou dinheiro, ou coisa que saiba a mundo, mas para a honra de vosso Filho, porque não haveis de ouvir, Pai eterno, a quem perderia 1000 honras e 1000 vidas por vós. Não por nós, Senhor, que não o merecemos, mas pelo sangue de vosso Filho e pelos seus merecimentos. Ó Pai eterno, olhai que não são para esquecer tantos açoites e injúrias e tão gravíssimos tormentos. Como, pois, Criador meu, podem sofrer umas entranhas tão amorosas como as vossas, que aquilo que fez vosso Filho com tão ardente amor e para mais vós contentar, pois lhe mandaste que nos amasse, seja tido em tão pouco como, hoje em dia, tem esses hereges o Santíssimo Sacramento, que lhe tiram as suas moradas, destruindo as igrejas? Se alguma coisa lhe ficasse por fazer para vós contentar. Mas tudo fez com perfeição. Não bastava, Pai eterno, que não tivesse onde reclinar a cabeça enquanto viveu e sempre em tantos trabalhos, senão que agora, essas moradas que tem para convidar seus amigos, por nos ver fracos e saber que é preciso que os que hão de trabalhar se sustentem com tal manjar, lhe as tirem? Não tinha ele já pago suficientemente pelo pecado de Adão? Sempre que tornamos a pecar, há de pagá-lo este amantíssimo Cordeiro? Não o permitais, imperador meu. Aplaque-se já, vossa majestade. Não olheis aos nossos pecados, mas sim a que nos redimiu o vosso sacratíssimo Filho, e aos seus merecimentos, e aos da sua gloriosa Mãe, e de tantos santos e mártires que morreram por vós. Ai de mim, Senhor,
E quem se atreveu a fazer esta petição em nome de todas? Que má intercessora, filhas minhas, para serdes ouvidas e para que fizesse por vós a petição. Mais se há de indignar este soberano juiz ao ver-me tão atrevida, e com razão e justiça. Mas vede, Senhor, já que sois Deus de misericórdia, tende-a desta pecadorazita, pequeno verme que assim se atreve diante de vós. Vede, Deus meu, os meus desejos e as lágrimas com que isto vos suplico, e ouvidai as minhas obras, por quem sois e tende lástima de tantas almas que se perdem, e favorecei a vossa igreja. Não permitais já, Senhor, mais danos na cristandade. Dai luz a estas trevas. Eu vos peço, minhas irmãs, por amor do Senhor, que encomendeis a sua majestade esta pobrezita e lhe supliqueis, lhe dê humildade, como coisa de que tendes obrigação. Não vos recomendo particularmente os reis e prelados da igreja, em especial o nosso bispo. Vejo-as de agora tão cuidadosas disto, que me parece não ser assim preciso mais. Vejam, as que vierem que, tendo uniprelado santo, sê-lo-ão as súbditas, e como coisa tão importante, ponde isto sempre diante do Senhor. Quando as vossas orações e desejos, e disciplinas e jejuns não se empregarem nisto que digo, pensai que não fazeis nem cumpris o fim, para que vos juntou aqui o Senhor.